Você já parou para pensar que um simples alimento, aparentemente inofensivo, pode estar lentamente entupindo suas artérias? Um ingrediente tão comum que provavelmente está agora mesmo dentro da sua cozinha, sendo usado diariamente por você e sua família. Esse é o alerta que todo cardiologista gostaria que chegasse a mais pessoas. Existe uma comida popular, considerada prática e saborosa, que está entre os maiores responsáveis pelos infartos e AVCs que tiram milhões de vidas todos os anos. As doenças cardiovasculares não escolhem idade, classe social ou rotina. Elas são silenciosas, não avisam, não doem no começo. Quando o sintoma aparece, pode ser tarde demais. Por isso a informação é tão poderosa. Entender de onde vem a ameaça é o primeiro passo para se proteger. O coração é um órgão extremamente sensível ao que colocamos no prato. Cada garfada pode ser combustível de saúde, ou um veneno que destrói em silêncio. Imagine alguém que começa o dia com um café da manhã aparentemente comum: pão branco, margarina e café adoçado. Um hábito corriqueiro, repetido sem reflexão. Mas é justamente nesse momento inocente que um dos maiores inimigos do coração se infiltra. O sabor pode ser agradável, a textura cremosa pode conquistar, mas dentro do corpo a reação é tóxica. O sangue circula com mais dificuldade, as artérias inflamam, e o coração precisa trabalhar em esforço redobrado. Essa é a grande armadilha. Quanto mais fácil e acessível um alimento parece, maior pode ser o risco escondido. E esse risco não se acumula em um dia ou outro, mas ao longo de anos de consumo diário. É um veneno lento, que não causa mal-estar imediato, mas que mina sua saúde aos poucos. Quando o corpo finalmente apresenta sinais, como dor no peito, falta de ar, tontura ou pressão alta, o estrago já está feito. O que torna esse tema ainda mais urgente é o fato de que muitas pessoas acreditam estar fazendo escolhas melhores, quando na verdade estão apenas substituindo um mal por outro. A propaganda, os rótulos enganosos e a busca por praticidade fazem com que alimentos perigosos passem despercebidos na rotina. É aí que mora o perigo: acreditar que está cuidando da saúde, enquanto na realidade está alimentando a inflamação das artérias. Hoje, a ciência já deixou claro que existe uma relação direta entre esse alimento específico e o aumento dos casos de entupimento arterial. Ele está entre os principais responsáveis pelo endurecimento das artérias e pelo desencadeamento de eventos fatais. Mas nem tudo é notícia ruim. Ao mesmo tempo em que o perigo é real, a solução também é simples: identificar, evitar e substituir esse veneno diário por alternativas que fortalecem o coração em vez de destruí-lo. O coração é o centro da vida. Proteger suas artérias significa proteger sua energia, seus dias futuros e o tempo que você ainda tem com quem ama. Entender como esse alimento age no seu corpo é o primeiro passo para se libertar dele. É por isso que este alerta não pode ser ignorado. Ele pode literalmente salvar a sua vida. As artérias são as grandes vias de transporte da vida. São elas que levam o sangue rico em oxigênio e nutrientes do coração para cada célula do corpo. Quando estão limpas e flexíveis, o sangue circula com facilidade, alimentando todos os órgãos e garantindo energia e vitalidade. Mas quando começam a sofrer agressões, esse sistema perfeito se transforma em um campo minado, pronto para causar colapsos que chegam de forma inesperada. O que torna esse processo tão perigoso é que a maioria das pessoas não sente nada nos estágios iniciais. O entupimento das artérias é lento, silencioso, acumulativo. Enquanto isso, o coração continua batendo, tentando compensar o esforço extra, até o momento em que não consegue mais. É exatamente por isso que tantos infartos e AVCs acontecem em pessoas que pareciam saudáveis. Não é um ataque repentino. É o resultado de anos de dano escondido. A alimentação desempenha um papel central nesse processo. Cada refeição pode ser um reforço positivo para a saúde arterial, ou um golpe silencioso contra ela. Alimentos ricos em gorduras ruins, açúcares refinados e aditivos químicos provocam inflamação crônica que danifica o endotélio,
a camada interna das artérias. Esse dano facilita a deposição de colesterol LDL oxidado, iniciando a formação das placas que vão obstruindo os vasos. Outro ponto crítico é a perda da elasticidade. Artérias saudáveis funcionam como tubos flexíveis que se adaptam à pressão do sangue. Já as artérias inflamadas endurecem. Ficam rígidas e estreitas, obrigando o coração a bombear com mais força. Esse aumento de esforço não é sustentável a longo prazo, e o resultado costuma ser hipertensão, arritmias e sobrecarga cardíaca. No dia a dia, os efeitos passam despercebidos. Aquela sensação de cansaço ao subir escadas, a falta de ar em atividades simples, a pressão arterial que oscila sem explicação aparente. São sinais ignorados por muitos, mas que já indicam que algo não está bem. A maioria prefere justificar como idade ou estresse, quando na verdade pode ser o reflexo de anos de alimentação prejudicial. O mais preocupante é que esses hábitos se tornaram rotina para milhões de pessoas. Produtos industrializados, refeições rápidas, frituras constantes, margarina no pão, açúcar no café. Tudo isso compõe um cenário de agressão contínua às artérias. É como colocar areia em um motor todos os dias. Ele continua funcionando por um tempo, mas inevitavelmente vai travar. O que poucos sabem é que pequenas mudanças já fazem diferença significativa. Trocar alimentos inflamatórios por opções naturais, reduzir o consumo de produtos prontos, hidratar-se corretamente e incluir mais frutas, verduras e sementes na rotina pode interromper o processo de entupimento e até ajudar a regenerar parte da função arterial. Compreender que as artérias não adoecem da noite para o dia é essencial. O que você come hoje vai impactar sua circulação amanhã, na próxima semana e nos próximos anos. Se o objetivo é preservar o coração, cada refeição deve ser encarada como uma escolha entre dar vida ou retirar vida do seu corpo. E essa decisão começa no prato. Entre todos os vilões que prejudicam a saúde das artérias, existe um que se esconde em plena vista: a margarina. Ela foi criada como substituta da manteiga, ganhou fama de saudável durante décadas e ainda hoje é presença constante nas mesas de café da manhã. Cremosa, barata e aparentemente inofensiva, a margarina é, na verdade, um dos maiores venenos para o coração. O problema central está em sua composição. A margarina é feita a partir de óleos vegetais industrializados, que passam por um processo químico de hidrogenação. É nesse processo que surgem as temidas gorduras trans, responsáveis por inflamar as artérias, aumentar o colesterol LDL e reduzir o colesterol HDL, que é o protetor natural do coração. Essa combinação é devastadora. Mais placas se formam, menos proteção o corpo possui. Apesar das campanhas recentes que tentam reduzir ou mascarar o uso da gordura trans, a realidade é que muitas marcas ainda contêm traços dela, e até pequenas quantidades são suficientes para gerar danos cumulativos ao sistema cardiovascular. O corpo humano não possui mecanismos eficientes para lidar com esse tipo de gordura artificial, o que a torna tóxica mesmo em pequenas doses. A margarina também é usada em larga escala pela indústria alimentícia. Ela está presente em bolos prontos, biscoitos, pães industrializados, salgadinhos e diversos produtos de padaria. Ou seja, mesmo quem não passa margarina no pão diariamente, pode estar consumindo esse veneno em outras formas, sem perceber. É por isso que cardiologistas insistem tanto na leitura dos rótulos. Termos como gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada são alertas claros de perigo. Na prática, isso significa que um simples hábito matinal, aparentemente inocente, pode ser o ponto de partida para anos de inflamação arterial. Ao espalhar margarina no pão, a pessoa não sente nada de imediato, mas está colocando um ingrediente que vai se acumular silenciosamente no organismo. Cada colher, cada fatia, cada lanche é mais uma pequena camada de agressão às artérias. O impacto disso se torna visível apenas a longo prazo, quando surgem a hipertensão, os exames alterados, a dor no peito ou, em casos mais graves, o infarto fulminante. Muitos acreditam que esse risco só afeta quem é sedentário ou obeso, mas a verdade é que até pessoas magras e ativas podem sofrer com artérias inflamadas por causa da presença constante da margarina
em sua alimentação. Felizmente, há alternativas muito mais seguras. A manteiga de origem natural, o azeite de oliva extra virgem e até pastas de oleaginosas, como pasta de amendoim ou de castanha, oferecem sabor e nutrientes sem a carga inflamatória da margarina. Outra opção prática é o abacate, que pode ser amassado e usado como base cremosa e nutritiva para substituir o uso desse produto industrializado. O segredo está em compreender que escolhas aparentemente pequenas moldam o destino da saúde cardiovascular. Trocar a margarina por alimentos de verdade é um passo simples, mas de enorme impacto na prevenção do entupimento arterial. O coração agradece cada vez que você opta pelo natural em vez do artificial. Quando a margarina entra no organismo, o impacto no sangue é direto. Suas gorduras artificiais alteram profundamente o equilíbrio do colesterol, um dos principais marcadores da saúde cardiovascular. Em condições normais, o corpo mantém um equilíbrio entre o LDL, conhecido como colesterol ruim, e o HDL, o colesterol bom. O HDL atua como um limpador natural, removendo o excesso de gordura das artérias. Já o LDL, quando oxidado, tem a tendência de se acumular nas paredes arteriais, formando placas perigosas. O grande problema é que a margarina aumenta o LDL e, ao mesmo tempo, reduz o HDL. Esse duplo efeito cria um cenário perfeito para o entupimento dos vasos. Com mais colesterol ruim circulando e menos colesterol bom para proteger, as artérias tornam-se terreno fértil para o acúmulo de placas ateroscleróticas. Com o tempo, essas placas endurecem, diminuem a passagem de sangue e deixam o coração em constante estado de alerta. Essa alteração não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, construído refeição após refeição. Cada vez que a margarina é consumida, pequenas partículas de gordura danificam o endotélio, a camada interna das artérias. O corpo, em resposta, tenta reparar a lesão, mas esse processo de reparo resulta em cicatrizes que facilitam ainda mais a deposição de colesterol. O ciclo se repete até que o vaso sanguíneo se torna estreito demais para permitir a passagem adequada de sangue. Um exemplo prático ajuda a entender. Imagine um café da manhã comum: pão branco com margarina e café adoçado. Parece inofensivo, mas nesse momento o corpo já está sendo exposto a 3 agressores simultâneos: carboidratos refinados, açúcar e gordura trans. Essa combinação eleva a glicemia, inflama as artérias e desequilibra os lipídios no sangue. Repetida todos os dias, essa rotina é suficiente para comprometer seriamente a circulação ao longo dos anos. A consequência direta desse processo é o aumento da pressão arterial. Quando o sangue encontra dificuldade para circular, o coração precisa exercer mais força para empurrá-lo pelas artérias estreitadas. Esse esforço extra não é sustentável e o músculo cardíaco começa a se desgastar. Daí surgem a hipertrofia cardíaca, as arritmias e o risco aumentado de infarto. Mas o impacto não se limita ao coração. A má circulação prejudica também o cérebro, os rins e até os membros inferiores. Pessoas que vivem com artérias entupidas podem desenvolver problemas renais, perda de memória e até tromboses, que em casos graves levam a amputações. Tudo isso pode começar com um simples hábito alimentar aparentemente inocente. A boa notícia é que existem escolhas capazes de reverter parte desse quadro. Um café da manhã protetor das artérias, por exemplo, pode incluir pão integral, ovos, frutas e uma boa fonte de gordura saudável, como azeite de oliva ou pasta de abacate. Essas opções não apenas nutrem o corpo, como também ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e reduzem a inflamação. A cada troca consciente, você retira combustível da inflamação e devolve proteção ao seu sistema cardiovascular. A diferença entre um prato que alimenta e um prato que adoece está nos detalhes, e o coração responde a cada decisão feita à mesa. O consumo diário da margarina pode parecer inofensivo, mas o efeito dentro do corpo é devastador. O processo começa com a inflamação das artérias, seguida pelo acúmulo de placas de gordura que estreitam os vasos. Esse estreitamento dificulta a passagem do sangue e obriga o coração a bombear com mais força.
Esse esforço adicional, repetido dia após dia, acaba levando a um verdadeiro efeito dominó. Pressão alta, desgaste do músculo cardíaco e risco de bloqueio súbito da circulação. Quando o sangue não consegue chegar em quantidade suficiente ao coração, ocorre a isquemia. Esse é o ponto em que as células cardíacas começam a sofrer por falta de oxigênio. Se a obstrução não é revertida a tempo, as células morrem, e o resultado é o infarto. Tudo isso pode começar com uma simples colher de margarina consumida diariamente. Um hábito pequeno, mas com consequências gigantescas. Esse caminho para o colapso não é imediato, o que torna o problema ainda mais traiçoeiro. O corpo, em sua sabedoria, tenta compensar o déficit. O coração aumenta a força de contração. Novas ramificações de vasos podem surgir para tentar contornar o bloqueio, mas essas adaptações têm limites. Chega um momento em que a compensação não é mais suficiente e o evento agudo acontece. É nesse momento que muitos se surpreendem. Mas eu nunca senti nada antes. Outro detalhe preocupante é como esse alimento está integrado a rotinas consideradas normais. A margarina é usada para cozinhar, para assar bolos, para dar sabor a pratos rápidos. Em festas de família, em lanches escolares, em cafés de padaria, ela se disfarça de praticidade, mas carrega um potencial destrutivo. Cada vez que entra no organismo, acelera o processo de inflamação e obstrução das artérias. É comum que os primeiros sinais sejam ignorados. Dores leves no peito são atribuídas ao estresse. Cansaço ao subir escadas é explicado como falta de preparo físico, formigamentos, tonturas, falta de ar. Pequenos alertas que poderiam ser interpretados como sintomas de obstrução arterial, mas que são vistos como algo passageiro. O perigo é exatamente esse. O corpo avisa, mas a rotina impede que as pessoas escutem. A boa notícia é que identificar o risco cedo pode mudar completamente o destino da saúde cardiovascular. Ao substituir a margarina por gorduras naturais e não inflamatórias, como a manteiga de qualidade, o azeite de oliva ou mesmo o abacate, o corpo já começa a reagir positivamente. Reduz-se a inflamação, melhora-se o perfil de colesterol e o coração trabalha com menos esforço. Essa substituição simples, feita de forma consistente, pode ser a diferença entre construir lentamente um infarto ou fortalecer suas artérias para uma vida longa e saudável. O efeito dominó, que leva ao colapso, também pode ser invertido. Pequenas escolhas que parecem insignificantes somam proteção, limpeza vascular e mais vitalidade. O poder de interromper essa sequência está no prato, e a decisão está em suas mãos. Um dos aspectos mais perigosos desse alimento é que ele não afeta apenas quem já tem fatores de risco evidentes, como obesidade, diabetes ou sedentarismo. Mesmo pessoas que se consideram saudáveis, que praticam exercícios regularmente e mantêm um peso adequado, podem estar em risco simplesmente por incluírem margarina na rotina alimentar. Isso acontece porque o dano causado por esse produto não depende de excesso, mas da qualidade nociva de suas gorduras artificiais. O entupimento das artérias não escolhe aparência física. É perfeitamente possível que alguém com corpo magro, sem barriga aparente, e até com exames aparentemente dentro do normal, esteja acumulando placas silenciosas que só se manifestarão em um evento agudo. Muitos infartos e AVCs acontecem justamente em pessoas que nunca imaginaram estar em risco. É o inimigo invisível, que age sem dar sinais claros até o momento crítico. Jovens também não estão imunes. A ideia de que doenças cardiovasculares só afetam idosos já foi derrubada pela ciência. Cada vez mais casos de obstrução arterial e infartos precoces são registrados em pessoas abaixo dos 40 anos. O estilo de vida moderno, com alto consumo de ultraprocessados, noites mal dormidas e estresse constante, acelera o processo inflamatório e compromete o sistema vascular cedo demais. Isso é especialmente preocupante porque a sensação de estar bem dá uma falsa segurança. A ausência de sintomas não significa ausência de doença. As artérias podem estar sofrendo em silêncio, acumulando danos progressivos sem qualquer aviso perceptível. É como dirigir um carro com o freio desgastado.
ele funciona, até o dia em que falha. Exames preventivos são uma das formas mais eficazes de quebrar essa ilusão. Avaliar regularmente colesterol, triglicérides, glicemia e pressão arterial permite identificar alterações que não se manifestam em sintomas. Além disso, exames de imagem específicos, como ultrassom de carótidas ou tomografia de coronárias, podem revelar a presença de placas muito antes que elas causem um evento grave. Mas não se trata apenas de exames. A consciência alimentar é fundamental. Reconhecer que a margarina é um veneno disfarçado e substituí-la por alternativas naturais é um ato de prevenção para todos, não apenas para quem já apresenta problemas cardíacos. Quando uma pessoa faz essa escolha consciente, está protegendo não só o coração, mas também o cérebro, os rins e todo o sistema circulatório. É importante também observar que nem sempre usar com moderação é seguro. No caso da margarina, qualquer quantidade representa um risco, porque seu efeito inflamatório e desregulador do colesterol é cumulativo. Por isso, eliminá-la do cardápio é a medida mais eficaz, em vez de apenas reduzir o consumo. A saúde do coração não se mede apenas pelo que se vê no espelho. Ela se constrói com decisões diárias, silenciosas, mas poderosas. Quem decide retirar esse inimigo da rotina não apenas previne o entupimento das artérias, mas garante que a vitalidade do coração seja preservada, mesmo quando tudo parece estar em ordem por fora. O impacto da margarina vai além do coração. Suas gorduras artificiais não prejudicam apenas as artérias coronárias, mas todo o sistema circulatório. Uma das áreas mais afetadas é o cérebro, que depende de uma circulação limpa e eficiente para manter as funções cognitivas em dia. Quando as artérias cerebrais começam a acumular placas, o fluxo de sangue diminui, comprometendo a oxigenação e favorecendo o surgimento de problemas graves como AVCs e demência vascular. O AVC é uma das principais consequências desse processo. Quando um coágulo se forma sobre uma placa instável, ou quando uma artéria cerebral fica completamente obstruída, o sangue deixa de chegar a uma parte do cérebro. Em poucos minutos, células nervosas começam a morrer. O resultado pode ser perda da fala, paralisia, dificuldade de raciocínio ou até a morte súbita. Muitas vezes, a origem desse evento devastador está ligada a anos de consumo de produtos aparentemente inofensivos, como a margarina. Mas mesmo antes de um AVC, o cérebro já pode apresentar sinais de alerta. A circulação prejudicada e a inflamação crônica favorecem pequenas isquemias silenciosas, que não causam sintomas agudos, mas deixam marcas sutis ao longo do tempo. Esses pequenos danos acumulados comprometem a memória, a concentração e até o equilíbrio emocional. O esquecimento frequente, a dificuldade em manter o foco e a sensação constante de cansaço mental podem estar ligados a uma alimentação rica em gorduras artificiais. Além disso, estudos mostram que a inflamação provocada por essas gorduras atinge diretamente a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de toxinas. Quando essa barreira é comprometida, substâncias nocivas têm acesso ao tecido cerebral, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Assim, a escolha alimentar, que parecia apenas uma questão estética ou cardíaca, se revela também um fator determinante na preservação da mente. É importante lembrar que o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia. Ele precisa de nutrientes de qualidade, ácidos graxos saudáveis, antioxidantes e vitaminas para funcionar em sua plenitude. A margarina, ao contrário, fornece gorduras inflamatórias que roubam vitalidade e criam um ambiente de estresse oxidativo. Para proteger a saúde cerebral, é fundamental substituir esse produto por fontes naturais de gordura, que realmente nutrem o organismo. O azeite de oliva extra virgem, rico em polifenóis, é protetor do endotélio e melhora a circulação cerebral. O abacate fornece gorduras monoinsaturadas que reduzem a inflamação. Peixes de águas profundas, como salmão e sardinha, são ricos em ômega 3, essencial para a saúde dos neurônios. Essas escolhas não apenas previnem o entupimento das artérias, mas também preservam a clareza mental, a memória e a qualidade de vida ao longo dos anos.
O que você coloca no pão ou usa para cozinhar não afeta apenas o coração, mas também determina a vitalidade do seu cérebro. Cuidar das artérias é cuidar da mente, porque só com circulação saudável o corpo e a consciência podem florescer plenamente. Um dos maiores paradoxos em relação à margarina é a forma como ela foi vendida ao longo das últimas décadas. Durante muito tempo, a propaganda a apresentou como uma alternativa mais saudável à manteiga, sugerindo que seria amiga do coração. Comerciais mostravam famílias felizes, mesas fartas e slogans que associavam o consumo diário de margarina a bem-estar e vitalidade. Essa narrativa publicitária, repetida incansavelmente, criou um mito que ainda persiste em muitas casas. O que poucas pessoas sabem é que esse discurso foi sustentado por interesses da indústria alimentícia, mais do que por evidências científicas. A gordura trans, base da margarina por muitos anos, sempre foi problemática para a saúde. Mas em vez de alertar a população, as campanhas se concentraram em destacar supostas vantagens, como o baixo teor de colesterol, omitindo os efeitos devastadores sobre as artérias. Assim, milhões de consumidores acreditaram estar cuidando do coração, quando, na realidade, estavam alimentando a inflamação silenciosa que leva ao infarto e ao AVC. Mesmo com as mudanças nas regulamentações e a redução declarada da gordura trans em muitos produtos, a margarina ainda não é um alimento seguro. Ela continua sendo resultado de processos industriais que deixam resíduos inflamatórios no produto final. Além disso, em pequenas quantidades, a gordura trans continua presente, e a ciência já mostrou que não existe consumo seguro desse tipo de gordura. Qualquer dose é prejudicial. Outro ponto importante é a forma como os rótulos são elaborados. Muitas embalagens estampam frases como 0% gordura trans ou livre de colesterol, mas escondem termos técnicos nos ingredientes, como gordura vegetal hidrogenada ou óleo parcialmente hidrogenado. Para quem não está acostumado a ler com atenção, esses detalhes passam despercebidos. É exatamente nessa brecha que a indústria se apoia para manter o consumo. Essa desinformação cria uma falsa sensação de segurança. Pessoas acreditam estar fazendo escolhas conscientes, quando, na verdade, continuam expostas ao risco. E o problema não para por aí. A margarina é amplamente utilizada pela indústria em outros produtos, como bolachas, pães industrializados, salgadinhos e doces prontos. Ou seja, mesmo quem evita passar margarina no pão pode estar consumindo esse veneno em diferentes formas, todos os dias. A conscientização é a principal arma contra essa manipulação. Aprender a identificar os termos nos rótulos, desconfiar de alegações milagrosas de saúde e optar por alimentos minimamente processados são passos fundamentais para quebrar esse ciclo. O poder de escolha está nas mãos do consumidor, e a informação é o que torna possível exercer esse poder com consciência. Ao mesmo tempo, é importante cultivar uma mentalidade crítica diante das propagandas. A indústria vende conveniência e prazer imediato, mas raramente se preocupa com o impacto a longo prazo na saúde. Entender isso é libertador, porque permite enxergar além da embalagem atraente e fazer escolhas que realmente fortalecem o coração. A verdade é que a margarina nunca foi amiga da saúde cardiovascular. Ela é resultado de estratégias de marketing bem-sucedidas, mas cientificamente insustentáveis. E cada vez que alguém decide abandoná-la, dá um passo concreto para sair desse ciclo de engano e recuperar o controle sobre a própria saúde. Apesar dos danos que a margarina pode causar, o corpo humano tem uma capacidade surpreendente de recuperação quando recebe os estímulos corretos. Limpar e regenerar as artérias é possível, desde que se adote hábitos consistentes que reduzam a inflamação e favoreçam a circulação saudável. Essa transformação não depende de medidas radicais, mas sim de escolhas diárias que, pouco a pouco, devolvem vitalidade ao sistema cardiovascular. O primeiro pilar dessa regeneração está na alimentação. Incluir alimentos anti-inflamatórios e ricos em antioxidantes ajuda a neutralizar os danos provocados pelas gorduras artificiais. O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, é capaz de melhorar a função endotelial, enquanto o abacate oferece gorduras monoinsaturadas que reduzem o colesterol LDL.
Peixes como sardinha, salmão e cavala fornecem ômega 3, que atua diretamente na redução da inflamação das artérias. Frutas e vegetais coloridos também desempenham um papel essencial. Eles são fontes de fibras, vitaminas e compostos bioativos que combatem os radicais livres e favorecem a limpeza vascular. Frutas vermelhas, ricas em polifenóis, ajudam a reduzir a oxidação do colesterol. Verduras de folhas escuras, como couve e espinafre, estimulam a produção de óxido nítrico, substância que dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Outro ponto fundamental é a prática regular de atividade física. O movimento estimula o fluxo sanguíneo, fortalece o músculo cardíaco e aumenta os níveis de HDL, o colesterol protetor. Não é necessário treinos exaustivos, caminhadas diárias, bicicleta, dança ou qualquer atividade prazerosa já são suficientes para trazer benefícios significativos. O segredo está na regularidade. O sono também precisa ser tratado como prioridade. É durante o repouso profundo que o corpo regula hormônios, reduz a pressão arterial e promove reparos celulares. Dormir menos de 6 horas por noite de forma crônica prejudica a regeneração das artérias, enquanto uma rotina de sono adequada cria um ambiente interno de proteção cardiovascular. Além disso, alguns fitoterápicos e suplementos naturais têm mostrado resultados promissores. A cúrcuma, por exemplo, é reconhecida por sua ação anti-inflamatória. O chá verde ajuda a melhorar o perfil lipídico e a proteger as paredes vasculares. O alho, consumido cru ou em cápsulas, contribui para reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação. Essas práticas não exigem grandes recursos. Elas podem ser aplicadas no dia a dia de qualquer pessoa, com pequenas adaptações. Substituir margarina por azeite, acrescentar uma porção extra de frutas, reservar 30 minutos para caminhar, desligar o celular 1 hora antes de dormir. São ações simples, mas que, acumuladas, têm poder transformador. O corpo responde de forma positiva quando recebe cuidado e atenção. As artérias inflamadas podem recuperar parte de sua elasticidade. O sangue pode voltar a circular com mais liberdade, e o risco de eventos graves pode ser reduzido significativamente. A regeneração é um processo real e acessível, que começa no momento em que você decide abandonar hábitos destrutivos e adotar escolhas que nutrem e protegem. O coração, silenciosamente, agradece cada passo nessa direção. A jornada até aqui deixou uma mensagem clara. O que parece pequeno no dia a dia pode ser determinante para a saúde do coração. Um simples hábito alimentar, repetido sem reflexão, pode estar comprometendo suas artérias silenciosamente. A margarina, vendida por anos como uma escolha prática e até saudável, mostrou-se um dos maiores inimigos da circulação. Mas também ficou evidente que é possível mudar esse destino substituindo venenos por alimentos que nutrem e fortalecem. O coração é o motor da vida. Ele trabalha sem descanso, batendo mais de 100.000 vezes por dia para manter cada célula do corpo viva. Mas esse esforço só pode continuar se as artérias estiverem livres e flexíveis. Cada garfada que você escolhe com consciência é um ato de preservação. Cada troca que você faz, eliminando produtos artificiais e preferindo alimentos naturais, é um presente que você dá para si mesmo e para aqueles que ama. Essa mudança não precisa ser perfeita, nem imediata. O segredo está na constância. Reduzir a presença de alimentos ultraprocessados, priorizar opções frescas, manter o corpo em movimento, descansar com qualidade e cultivar momentos de calma são atitudes que somam ao longo do tempo. Pequenos passos que, juntos, constroem uma vida mais longa e com mais energia. É importante lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Milhões de pessoas já despertaram para a importância de abandonar a margarina e outros venenos ocultos, buscando alternativas que realmente protegem o coração. Compartilhar conhecimento, trocar experiências e incentivar amigos e familiares faz com que essa transformação se multiplique e alcance mais vidas. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para refletir. Como têm sido suas escolhas diárias?
Será que o que está na sua mesa está ajudando ou prejudicando suas artérias? Reconhecer o problema é o primeiro passo, e você já deu esse passo hoje. Agora, a ação está em suas mãos. Deixe seu comentário, contando como pretende substituir a margarina na sua rotina. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade. Inscreva-se para receber mais informações que podem salvar vidas. Cada gesto de engajamento fortalece essa corrente de saúde e multiplica o alcance dessa mensagem. Obrigado por dedicar seu tempo a cuidar de si mesmo. Que cada escolha seja guiada pela consciência de que o coração merece proteção diária. Que você tenha saúde para desfrutar mais momentos ao lado de quem ama, com vitalidade e alegria. Que seu coração bata leve, suas artérias permaneçam limpas e sua vida seja longa e plena. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe você e sua família.